tá? E agora é o seguinte, traz a polêmica agora, porque esse assunto tá pegando muitos brasileiros que moram fora, tá? E tá todo mundo muito assustado. Inclusive, o Léo Santana tá preso nos Estados Unidos, junto com a Lori e a filha dele, querendo voltar desesperadamente para casa. Lá nos Estados Unidos, gente, eles usam nomes humanos, ao invés de números, ao invés de termos técnicos, para as tempestades, tá? E o objetivo disso é evitar confusão, fazer com que seja muito mais fácil lembrar dessas tempestades quando forem divulgar os alertas. E o furacão que chega nesse momento no estado da Flórida, tá? É o Milton, que promete ser o pior furacão registrado da história dos Estados Unidos. Com tantas mudanças climáticas, é esperado que esse furacão faça uma grande destruição, a grande tragédia está por vir, viu, gente? Milhares de famílias, desde o final de semana, começaram a sair de suas casas desesperadas em direção a outros locais onde o furacão não vai passar. Já pensou você ter que deixar a sua vida toda para trás? Tá cheio de brasileiro lá. Inclusive, Gilmelan já estava lá, conseguiu voltar para o Brasil. Léo Santana ainda está nos Estados Unidos com a esposa e com a filha, querendo voltar urgente, correndo para o Brasil. Muita gente querendo fugir. Tá no ponto aí, vai ser um estrago, gente. Deus me perdoe. Deus tenha piedade da vida dessa turma aí. Pode soltar. A chegada do furacão Milton à Flórida, nos Estados Unidos, tem causado preocupação em autoridades e moradores, inclusive alguns famosos que moram por lá. E a jornalista Fábio Oliveira descobriu que o Malvino Salvador embarcou para Orlando em meio à ameaça de tempestade. Uma fonte da jornalista viu o ator em um voo de Brasília para os Estados Unidos ontem. A promessa é de que o fenômeno atinja a costa sudeste da Flórida na noite de hoje, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O voo de Malvino Salvador pousou com tranquilidade entre as 18 e 19 horas da terça-feira nos Estados Unidos. Diversos famosos brasileiros usaram as redes sociais para compartilhar suas reações a respeito da chegada do furacão Milton na Flórida, onde fica o Parque da Disney em Orlando, atração que as celebridades adoram. Anitta, MC Loma, a cantora sertaneja Taeme, Sofia Liberato, Léo Santana e Lori Prota foram pegos de surpresa pelo alerta das autoridades locais. Tiveram que decidir se ficavam no local mesmo com a tempestade ou se voltavam para o Brasil. A cantora sertaneja Taeme, da dupla com Thiago, optou por interromper a viagem que fazia com o marido e as filhas e viajar para outro estado bem longe da Flórida. O cantor Léo Santana e a esposa Lori Prota também escolheram antecipar a volta para o Brasil. Por outro lado, Anitta, MC Loma e as irmãs gêmeas Marielle e Mirella Santos decidiram permanecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu ontem um alerta sobre a gravidade do furacão Milton, afirmando que a tempestade poderia representar uma ameaça histórica para o estado da Flórida. Joe Biden disse que o caminho atual é encerrado na área da Baía de Tampa e corta diretamente o estado, de leste a oeste, por todo o estado, com potencial para essa tempestade entrar na Flórida como um furacão e sair da Flórida como um furacão na costa do Atlântico. Esta pode ser a pior tempestade a atingir a Flórida em mais de um século. Segundo ele, se Deus quiser não será, mas é o que parece agora. Joe Biden acrescentou que falou com o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, e deu o seu telefone pessoal a ele. O furacão Milton atingiu na terça-feira o México e meteorologistas preveem que ele passará pela península de Yucatán, com ventos de quase 250 km por hora em direção à Baía de Tampa, na Flórida, Estados Unidos. A categoria da tempestade é 4, mas especialistas apontam que ele pode chegar aos Estados Unidos na categoria 5. É previsto que o furacão chegue à costa sudeste da Flórida na noite de hoje, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Milton pode causar destruição de áreas que estão sofrendo com a devastação causada pelo furacão Helene, que passou há pouco menos de 2 semanas, quando mais de 100 pessoas morreram. Às 13 horas, horário do leste dos Estados Unidos, 13 condados na Flórida emitiram alertas de evacuação obrigatória. Além disso, mais de 50 condados estão em estado de emergência enquanto o estado prepara a chegada do furacão Milton. O presidente Biden alertou que Milton pode ser um dos piores furacões a atingir a Flórida nos últimos 100 anos. Na verdade, a gente está tentando entrar em contato com alguns artistas que estão presos, né? Desesperados, querendo voltar para cá. A gente teve informação, tá muito ainda
não estão se encontrando essas informações do Léo Santana, né? Algumas pessoas falam que ele já está em retorno ao Brasil. O Léo tem o jatinho particular dele, tá? Só que são muitos voos que tem que ter autorização aérea para poder, né, para poder levantar voo. Então, assim, outros falam que o Léo tá embarcando, conseguiu antecipar e que vai embarcar na noite dessa quarta-feira aqui para o Brasil. Então, daqui a gente está tentando recolher essas informações. Estava falando ali com a KT, né, que é daqui de Salvador, mora em Orlando já tem alguns anos, com a filha, com o esposo, mora lá, exatamente no lugar onde esse furacão vai passar. É desesperador, gente. É terrível, as pessoas estão desesperadas, largando tudo para trás, porque esse furacão, quando passa, sai destruindo tudo, mas sai levando tudo. O pior furacão da história dos Estados Unidos vai acontecer hoje, gente. Deus tenha piedade de todo mundo.